Boa noite, doutor Alberto. Boa noite, Riguesso. E aí, tudo bem? Bem? Tudo tranquilo? O doutor Alberto é um colega de São Paulo, nosso amigo muito querido, de muitos anos de convivência, né, Alberto? E o doutor Alberto é ortopedista, especialista em coluna, membro do grupo de coluna da Santa Casa de São Paulo, membro do Hospital Albert Einstein de São Paulo, membro da Scoliosis Research Society, que é a maior sociedade de escoliose do mundo. E hoje nós temos o prazer de recebê-lo aqui para conversar, então, sobre a escoliose nesse mês tão importante. Mas eu vou deixar que tu te apresente, né, Alberto? A palavra é sua. Tudo bem. Sempre dá um friozinho na barriga aqui a hora de conectar esse negócio, né? Você nunca sabe se vai dar certo ou não. Que bom que deu tudo certo e a gente está aqui. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço à Sociedade Brasileira de Coluna, né, por essa oportunidade. É uma honra participar. Parabenizo você, Riguesso, pela iniciativa. Eu acompanho todo o seu trabalho aí à frente da comissão. Tudo que você tem feito em prol da educação das pessoas, né, e do público. Acho que é por isso que a gente está aqui hoje, que é para conversar e para educar, né, e para transmitir um pouco de conhecimento para a população de um modo geral, né? Então, muitas pessoas aqui eu estou vendo entrando, pessoas que eu conheço, pacientes, amigos, colegas de profissão, fisioterapeutas. Mas para quem não me conhece, sou médico, eu sou ortopedista de formação, cirurgião de coluna, né? Trabalho principalmente em São Paulo, e fiz a minha formação de coluna na Santa Casa de São Paulo, que é motivo de grande orgulho, né, Riguesso? Você também fez a sua lá e eu lembro que na época do meu mestrado, uma época difícil, espinhosa, doutor Avanzi, nosso orientador, a gente compartilhava o mesmo orientador e falou: olha, Riguesso, ajuda esse menino aqui no mestrado, você me ajudou bastante, então publicamente obrigado, foi muito legal. E é isso, eu trabalho em São Paulo na rede pública, na Santa Casa de São Paulo, envolvido com ensino, na rede privada também, e atuo com diversas afecções da coluna vertebral, inclusive deformidades, que é o tema da nossa conversa hoje. Então tá ótimo. Em nome da Sociedade Brasileira de Coluna também, a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade. A gente sabe da sua agenda aí, corrida numa cidade que nem São Paulo, né? A gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Nós vamos entrando no assunto, né, Alberto? E você faz parte aí de um serviço de coluna muito importante no Brasil, berço de muitos cirurgiões de coluna, dos mais antigos também, é claro, porque depois foram surgindo vários outros que se originaram de muitos colegas que fizeram a sua formação na Santa Casa de São Paulo, no Hospital de Clínicas, na Escola Paulista de Medicina e também na ACD. Mas me parece que é importante a gente destacar aqui essa trajetória do Serviço de Coluna da Santa Casa de São Paulo, que você hoje é membro, um dos responsáveis, porque o Dr. Valdemar Carvalho Pinto, eu acho que foi o pai de todos nós, né? Exato. Eu acho importante, então, contextualizar um pouquinho e trazer um pouco da história da cirurgia de coluna no Brasil e na América Latina, né, e que se mistura com a história da Santa Casa de São Paulo. É indissociável a história da ortopedia e da cirurgia de coluna do Brasil e da América Latina com a Santa Casa de São Paulo. E o nome da pessoa que começou com tudo isso, você já mencionou, que foi o professor Valdemar de Carvalho Pinto, né? Eu tive a honra de conhecê-lo quando eu estava aí fazendo estágio na Santa Casa. Eu cheguei a conhecer ele. Passou visita com ele? Era dureza. Era dureza, muitas histórias. Ele e o Dr. Brudelli junto, imagina, o tiroteio. Puxa vida. Eu vou então só fazer um breve resumo aqui de quem foi, né? E para as pessoas entenderem qual a importância da Santa Casa e do pavilhão Fernandinho Simonsen, que é o prédio da ortopedia da Santa Casa. Então, o professor Valdemar, ele se formou médico em 54, tá? Na Escola Paulista de Medicina. Ele fez... Eu não sei tu, mas eu não era nascido ainda.
Tá um pouquinho longe da minha realidade. Mas veja só, olha que interessante, Reguesso. Ele fez ortopedia e aí ele foi para o pavilhão para trabalhar como ortopedista voluntário, né? Então ele ficou entre 55 e 61 trabalhando como ortopedia. E naquela época a ortopedia estava só começando. Não existia a especialidade de ortopedista, né? Então era o cirurgião que fazia um pouco de tudo e fazia também um pouco de ortopedia. Não existia nenhuma sociedade ainda de verdade de ortopedistas, né? Bom, e aí ele trabalha de 55 a 61, né? E aí ele decide fazer um estágio de cirurgia de coluna fora do país. Né? Ir para fora do país naquela época, eu estou falando de 66 e 67. Era mais ou menos como ir para a Lua hoje. Né? Era muito difícil viajar para o exterior, ainda mais para Minneapolis, que era perto do Canadá, longe. Eu imagino. E nessa região, em Minneapolis, tinha um dos grandes centros de coluna daquela época. Né? Talvez o maior do Inter. Do Inter, Bowie, etc., que era o grupo de Twin Cities. Ele falou, bom, sim, onde é o melhor grupo de coluna do mundo? Vou para lá. Ficou 2 anos como residente lá, e ele volta em 68, né, para criar o grupo de coluna da Santa Casa de São Paulo. Foi aí que foi criado o primeiro grupo de cirurgia de coluna do Brasil. Foi o grupo de cirurgia de coluna da Santa Casa de São Paulo. E ele voltou tão entusiasmado que naquela época, né, para vocês terem uma ideia, as escolioses eram tratadas com... a cirurgia não tinha nenhum tipo de implante. Né? Então a cirurgia, o paciente era colocado numa tração, eu ficava lá numa tração na cabeça e no fêmur, puxando semanas, meses numa cama. Depois ia para a cirurgia, né? E a cirurgia era simplesmente colocar enxerto ósseo, depois colocar gesso e fazer grudar naquela posição. Sim. Era isso que se fazia de cirurgia de coluna na época. E aí em 62, o Paul Harrington fez o primeiro tipo de implante para a cirurgia de escoliose. 62. 62. Né? Então, o Dr. Valdemar viajou em 68, 66, 67. Então, estava começando o negócio ainda, no mundo. Ele comprou uma caixa desses implantes e trouxe para a Santa Casa de São Paulo para começar a fazer no Brasil. Super atual. Então, 6 anos naquela época era como se fosse ontem. Não era essa velocidade de informação que a gente tem hoje. Não, imagina. Para você ter uma ideia, hoje estava levantando literatura para ver quando ele publicou. No primeiro ano que ele voltou para o Brasil, ele publica na RBO, na Revista Brasileira de Ortopedia, uma série com 30 casos de escoliose publicados na Santa Casa de São Paulo. Então, em um ano, eles operaram 30 casos e fizeram a primeira publicação de cirurgia de escoliose no Brasil. Então, esse é o começo da cirurgia de escoliose no Brasil. Bom, não preciso nem falar, então, que a Santa Casa foi crescendo, virou referência nacional e latino-americana. Inúmeros médicos vieram de outros países para fazer a formação aqui na Santa Casa e voltaram para os seus países para serem chefes de serviço, presidentes de sociedades. No próprio Brasil, a grande maioria dos chefes foram discípulos da Santa Casa ou aprenderam com discípulos da Santa Casa. E aí veio o professor Osmar Avanzi, professor Elcio Landim, Edson Dezen e uma série de outros cirurgiões que fizeram a história e foram formadores de opinião. Pode falar. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, um dos primeiros, que foi o Dr. Ayrton Caron, que era natural aqui da minha cidade, Bento Gonçalves, ele fez estágio na Santa Casa de São Paulo e depois em Porto Alegre ele começou também essa fase da cirurgia de coluna também, foi um dos pioneiros em Porto Alegre. Exatamente. Isso se repete no Brasil inteiro, Reguesso. Conversando, a gente encontra em congresso aqui, para você ter uma ideia da como o Dr. Valdemar era visionário, ele lá pelas tantas, ele precisava de alguém que fizesse gesso, que se fazia muito gesso, aliás, isso tem voltado ultimamente, a gente pode falar depois sobre isso, sim, que soubesse a técnica, a arte de fazer o gesso para a escoliose. Então, o que ele fez? Ele chamou o técnico de gesso dele, o Piauí, né? Falou, olha, você vai lá para Minneapolis, você vai fazer estágio lá. Então, o Piauí saiu aqui do Brasil, de 45 graus do verão, e foi lá para menos 30 aprender a fazer gesso em Minneapolis e voltou e fez gesso. Até eu peguei a época, aprendi muito gesso com ele também. Também. Vai para congresso, todo mundo pergunta do Piauí, como é que tá o Piauí? Já faleceu, o Dr. Valdemar também faleceu em 2000, mas aí ficaram muitas histórias dessa época, né? Não sabia que ele tinha ido. Olha que história legal, né, Bruno? Olha que história legal. Super interessante. Isso.
mas a gente quis fazer essa homenagem para o Dr. Valdemar e para toda a equipe da Santa Casa e para todo mundo que passou, não para todos que conhecem essa trajetória, porque a gente tem que valorizar a nossa história, quem deu os primeiros passos, e a gente, como você colocou, pode imaginar o grau de dificuldade que eles tiveram. E quem segue esse caminho, essa trajetória dele. Mas entrando no nosso assunto hoje, então, Alberto, para quem está aí ouvindo e não é da área, como é que a gente pode diagnosticar, como é que a gente pode definir a escoliose? Muito bem. Vocês estão me vendo bem? Tudo bem? Tá. Bom, então, escoliose é um nome dado ao desvio da coluna quando nós olhamos a pessoa de frente ou de costas, principalmente, né? Então, olhando o indivíduo de costas, a coluna tem que ser reta, retilínea, né? Então, desvios, geralmente em S, né, o tipo mais comum, olhando a pessoa de costas, são chamados de escoliose. E é importante, viu, Riguesso, não confundir escoliose com lordose com cifose. Todas elas terminam em ose, né? E gera muita dúvida. Os pacientes acham que são todos doença. Parece que é a mesma coisa. Parece que é a mesma coisa porque os nomes são mais ou menos parecidos. Sim. Mas cifose e lordose são curvaturas normais, né? Então, olhando o indivíduo de lado, todo mundo tem aquela curvatura das costas e aquela a lordose, a parte de dentro da lombar. É claro que existem distúrbios que aumentam demais ou diminuem a lordose e a cifose, que aí sim pode ser algum problema, mas a escoliose não. A escoliose não tem que ter, né? E existe nem todo desvio da coluna pode ser chamado de escoliose, né? Então, a gente costuma medir a escoliose, o médico faz uma radiografia, né? Isso é radiográfico, e usa uma espécie de uma reguinha como essa aqui, né? A gente usa uma reguinha como essa aqui, por exemplo, chama goniômetro isso daqui, e a gente mede em graus o tamanho, a magnitude dessa curva, né? E é justamente essa medida que vai direcionar se a gente vai para uma linha mais de observação, colete, tudo mais, a gente vai entrar depois nesse assunto. Mas só para finalizar o raciocínio, quando esse número dá menos de 10 graus, a gente nem chama de escoliose, chama de desvio postural. Então, as escolioses, por definição, são esses desvios acima de 10 graus medidos por essa reguinha. Isso, ótimo. Importante isso, porque às vezes a gente pega no consultório alguns pequenos desvios que a família é apavorada, né? Exato. Mas, e a incidência dessa alteração da coluna? Qual é a incidência, mais ou menos, assim? Qual é a incidência? Bom, isso então depende, Riguesso, da causa da escoliose, certo? Como a gente está falando hoje sobre escoliose idiopática, acho que a gente poderia focar um pouquinho mais nesse assunto, né? E para quem não sabe, então, voltando, a escoliose idiopática é um tipo de escoliose dentre centenas de causas de escoliose, tá? Que não tem exatamente uma causa definida. É um termo meio que, quando o médico não sabe o que é, isso não serve só para escoliose, tem várias outras doenças que são consideradas idiopáticas, a gente dá esse termo, né? Idiopática é que simplesmente aparece. E a incidência, respondendo a sua pergunta, é de 3% na população geral, 3 a 4%. Não é desprezível, tá? Uma incidência bastante considerável. Se você pensar que 100 adolescentes, 3 podem ter um desvio na coluna, e colocar isso em escala mundial, é uma doença com uma certa frequência, bastante significância epidemiológica. E para quem pensa, então, assim, mas é só 3%, então isso não tem muita importância. Isso está correto? Então, quem tem algum parente com um problema discorda completamente dessa afirmativa, porque para quem tem o problema, para ele é 100%, certo? Porque para ele a coisa aconteceu. É importante destacar outro dado, Riguesso, que 3%, né, é um número em relação a escolioses leves, moderadas e graves, né? E a grande maioria desses casos são leves, felizmente. Então, estima-se que mais ou menos 1% das pessoas com escoliose vão desenvolver as formas progressivas. O que seriam as formas progressivas? Aquela que, retorno após retorno, está sempre um pouquinho pior. Então, você trata, ou faz colete, exercícios, etc. Ele volta, faz o raio-x, está um pouquinho pior. E está um pouquinho pior e a gente não consegue controlar o problema. Então, felizmente, isso acontece numa frequência mais baixa.
A gente falou da causa, como você disse, esse tipo específico que a gente está falando, que é idiopática, ela não tem causa conhecida. Mas essa história que sempre comentam da mochila, agora da questão dos tablets, celular, da má postura e também da genética. O que a gente pode, hoje em dia, colocar assim como uma possível etiologia, uma possível causa? Sim. Bom, de todas essas que você citou, sem dúvida alguma, a genética é a mais pertinente, tá? Porque se sabe que famílias com escoliose, os filhos ou parentes próximos têm mais chance de ter escoliose. Isso está bem documentado, né? Agora, os outros exemplos que você citou, mochila, tablet, postura jogando videogame e tudo mais, isso não tem nada a ver. Tá? Então é muito frequente no consultório, quando se descobre escoliose, fala, tá vendo? A mãe fala pro pai, né? Eu falei para não levar mochila. E o pai fala, eu falei para não fazer, para não ficar jogando o dia inteiro e tal. Pessoal, não tem nada a ver isso com a escoliose. A escoliose é uma questão, realmente um problema que aparece com a mochila, sem a mochila, com videogame ou sem, com boa ou má postura. É um distúrbio da coluna que, por uma desprogramação, ela começa a crescer para os lados e entortar. Tá? Não é culpa do comportamento do indivíduo. Isso é importante, né, Alberto? Porque senão dá um sentimento de culpa ou para os pais, ou para o próprio paciente, né? O que eu fiz errado? Por que isso aconteceu comigo? Será que foi a mochila? Então, claro, a gente orienta que a mochila tem que ter em torno de 10% do peso, que não é para exagerar no peso da mochila, mas como você colocou, não tem uma causa e o paciente não deve se sentir culpado porque ele apresenta isso, né? Nem a família. Eu vou até pegar essa história da culpa. Isso é muito interessante. Porque, como a gente sabe, a escoliose é silenciosa, né? E muitas vezes ela vai passando desapercebida, né? E quando ela chega, quando é feito o diagnóstico, a gente já está numa situação avançada, né? E foi a história da menina de titânio, lembra? Da semana passada. Exatamente. História super comum. E aí o que acontece? Os pais desabam em culpa. Né? Como que eu não percebi isso antes? Né? Os pais ficam realmente inconformados em não perceberem isso antes. E o que acontece, sim, resumidamente, é o seguinte. A gente está falando de adolescentes, na maioria das vezes, que têm vergonha do corpo. Na adolescência, a gente sabe, o corpo muda, né? É uma época embaraçosa. O adolescente não quer se olhar no espelho, muito menos quer que alguém veja ele sem roupa. Pais, então, nem pensar, nem chegar perto. Então, essa é a primeira coisa. Segundo ponto, escoliose não dói. Ela vai começar a deformar, escoliose não dói. E em terceiro lugar, algumas curvas, elas vão crescendo muito pouco perceptíveis. Principalmente quando você tem duas curvas, uma para um lado e outra para o outro, que elas mais ou menos se compensam. O tronco fica compensado, mas lá dentro parece um zigue-zague, parece uma estrada de Santos ali, uma curva, um S. Aí o que acontece? Quando se torna perceptível, frequentemente ela está num valor acima dos 45, 50 graus e é caso de cirurgia. E aí realmente gera uma sensação de culpa terrível para os pais, né? Então por que eu quero pegar esse gancho? Porque acho que é por isso que a gente está aqui hoje. Né? Por quê? Porque o tal do Junho Verde. Né? Da onde vem a história do Junho Verde? O Junho Verde é uma iniciativa da Scoliosis Research Society, que é a maior sociedade de escoliose do mundo, certo? Numa tentativa de informar famílias, pessoas, professores, indivíduos de como detectar a escoliose antes. Por quê? Porque detectar a escoliose antes significa provavelmente melhor desfecho lá na frente. Sim. Então, assim, a história do Junho Verde é até curioso. Eu até fui levantar, fiz minha lição de casa, viu, Riguesso? Fui levantar da onde veio a história do Junho Verde. Né? O Junho Verde foi uma iniciativa, então, da Sociedade da Scoliosis Research Society para os Estados Unidos. Eles queriam transformar nos Estados Unidos junho como sendo o mês oficial da escoliose. Tanto é que, se você entra no site da Scoliosis Research Society, tem um formulário para você preencher como paciente mesmo, para que você mande para o governador do seu estado, para que o seu estado decrete junho como mês da escoliose, o mês verde. Porque lá nos Estados Unidos as coisas funcionam por estados, né?
E aí o mundo acabou abraçando isso, né? E muitos países como o Brasil adotaram o Junho Verde, mas não é que existe uma data mundial obrigatória, não existe isso no calendário mundial, mas é nossa função fazer com que isso reverbere no mundo inteiro e no Brasil. É por isso que a gente está aqui falando sobre isso para informar as pessoas, né? Excelente iniciativa dessa REST, né? Tem uma ouvinte colocou assim, uma pessoa que está acompanhando, quem usa cadeira de roda, mas aí é um tipo, se tem mais chance de aumentar a escoliose, de ter escoliose, mas aí normalmente é a escoliose neuromuscular, né, Alberto, que é outro tipo, que não é o que nós estamos conversando hoje. E mas a Cláudia... respondendo, a resposta é sim, mas como o Riguesso falou, são escolioses de outras causas, mas sim. Isso. A Cláudia também coloca que ela se sente, como a gente comentou, culpada por não ter visto isso a tempo, né? Mas não deve ter essa culpa, assim, porque realmente é difícil para quem não está ligado início, para quem não tem... Para quem não está preocupado com esse diagnóstico, às vezes a família, que nem você falou, o adolescente se esconde, ele não se mostra, e às vezes acaba ficando meio escondido mesmo, né? E outra pessoa também colocou assim, a Sui Correia colocou, dá para dizer uma percentagem do filho ter escoliose, sendo que a mãe tem a parte genética? Muito bem, ótima pergunta. Quantas vezes aumenta? Uma ótima pergunta, né? Existe um discreto aumento no risco, né? Talvez 1,5, não tenho esse número de cabeça exato, mas o que eu costumo falar, assim, de um modo geral, é que para quem tem um parentesco próximo com um indivíduo com escoliose, a primeira coisa é ficar muito atento no exame físico, observar, e aí já vou pegar esse gancho dessa pergunta, observar os fatores de alerta, né, para a escoliose. Né? Então, complementando aqui o comentário anterior do Junho Verde, da informação e tudo mais, o que seria, então, a nossa recomendação para quem tem parente ou para quem não tem parente, para todos os pais, na verdade. Né? Todos os pais, desde criança, não precisa esperar a adolescência, porque tem escoliose que aparece antes. Né? Tem escoliose que aparece com 3, 4, 2 aninhos, enfim, crianças muito pequenas podem ter. Mas a primeira coisa tira a roupa do seu filho, coloca ele de costas e olha as costinhas dele. Tá? Para ficar até mais fácil. Ou quando está na piscina, né, Alberto? No banho. No banho, na piscina, tá? Onde você quiser. O ideal, para ficar mais fácil, senta, pega uma cadeira, você senta na cadeira e a criança fica de pé. Porque aí você fica na mesma altura dela. Você não está olhando de cima para baixo. Fica mais fácil dessa maneira. Então, olha, primeira coisa, vamos olhar de cima para baixo. Tá? Primeira coisa, olha a altura do ombro. O ombro está no mesmo nível ou existe uma altura, uma elevação unilateral do ombro? Primeira coisa. Segunda, olha aquele espaço que tem entre o tronco e o braço esticado. Tem um vão ali, não tem, Riguesso? Um vão. Sim. Tem que ser mais ou menos simétrico ali, do lado direito e esquerdo. Né? Famoso triângulo de Talley. Famoso triângulo de Talley, exatamente isso. Quando começa a entortar a coluna, a cintura começa a perder o contorno e um lado começa a ficar mais estreito e o outro lado começa a ficar maior. Sim. Então, esses são os dois principais pontos. Terceiro, sabe a asa das costas? Aquele ossinho da escápula, asa? Olha as duas escápulas e observe se uma delas está mais para fora do que a outra. Se você tiver alguma dúvida, inclina seu filho para frente e pede para ele encostar a mão no chão. Aí fica mais fácil. Olha a asa de novo. Percebeu alguma mudança ou ficou em dúvida? Olha, não consigo ver. Leva no ortopedista. Ele vai fazer as mesmas coisas. Tá? Leva no ortopedista. O ortopedista vai examinar. Na dúvida, leva no ortopedista. Ele vai examinar. Certamente, se você fizer isso com uma certa frequência, você vai pegar alguma coisa muito no começo. Né? E aí o ortopedista vai dar seguimento. Vai fazer uma radiografia e vai fazer o diagnóstico. Isso. A Júlia Sarmento está perguntando o seguinte: que idade? É aquela idade que a gente diz que é a idade de risco, né, Alberto? Dos 10 aos 15, aos 14, que é essa faixa mais perigosa, que é a faixa do estirão de crescimento, né? Exato, é isso aí. Recomendação: olhe sempre, desde pequeno, tá? Mas fique mais atento e mais assíduo naquela fase pré-estirão de crescimento, tá? Então,
Nas meninas, isso vai lá dos 10 anos, os meninos 12 mais ou menos, né? Isso é até 14. Eu acho que essa é a fase crítica, quando começar a espichar a criança, observa, e se tiver dúvida, essa é a hora boa de levar no ortopedista para uma avaliação. A Cláudia pergunta se, então, eu tenho que fazer raio-x. Depende, se encontrar essas assimetrias, né? Aí o médico vai indicar se tem que fazer a radiografia ou não, né? Assim, Cláudia, a gente tem que lembrar que radiografia tem os seus inconvenientes também, né? Radiografia não é água com açúcar. Essa é uma outra grande preocupação que nós temos com os nossos pacientes com escoliose, porque radiografia em excesso causa dano. Sim, tem radiação. E o nosso dano mais preocupante é câncer. Tá? Existe, inclusive, uma comparação a longo prazo de que crianças com escoliose têm 7 vezes mais chance de ter câncer do que a população normal. Não porque a escoliose dá câncer, mas porque as radiografias seriadas elas podem aumentar o risco de câncer. Sim. Então, a balança é a seguinte. A gente não pode radiografar demais para não aumentar o risco de ter, por exemplo, câncer, mas não pode radiografar de menos para não deixar uma curva desenvolver e a gente perder o timing, né? Então, existem regras para isso, né? Então, crianças, quando é feito o diagnóstico de escoliose, as crianças são acompanhadas, se elas são muito, muito pequenininhas e a curva é preocupante, a cada 4 meses, né? Isso que determina é o médico, por favor, né? Isso não é uma regra para todos. E quando a gente já passa um pouquinho aquela fase crítica do estirão, a gente começa a esticar para 6 meses, depois de ano em ano, até que a gente dá alta e não faz mais radiografia. É a hora que a gente deu alta, percebeu que passamos a fase crítica, venceu o problema, acabou o raio-x e morre o problema. A Leice Bueno está perguntando do tempo do uso do colete, por que tantas horas, mas depois nós vamos entrar no tratamento. Quando entrar no tratamento, Leice, a gente vai comentar sobre o colete, tá? Excelente, ótimo tema. Grosseiramente, né, Alberto, a gente mais ou menos divide assim em valor angular, que nem você colocou, que a gente acompanha esses pacientes, 0, 20, 20, 40 e mais do que 40. Isso é um bom parâmetro? Bom, essa é uma boa regrinha de bolo, né? É claro que toda regra tem exceção. E o tratamento, eu diria que ele depende não só do valor angular, mas ele depende principalmente da combinação, tá? Da combinação do valor angular com o potencial de crescimento da criança. Sim. Tá? Então, quando vocês levam a sua filha, seu filho no ortopedista, a gente conversa, né? A gente entende qual é a idade esquelética da criança, não só a idade cronológica, porque às vezes existe discrepância, né, da idade cronológica. Tem crianças mais ou menos desenvolvidas, por exemplo, trocando em miúdos. Tem crianças de 12 anos que são muito crianças mesmo. E tem 12 anos que são adolescentes, quase mulheres. Quem já menstruou. Já menstruou, hormônios lá em cima, então são questões muito diferentes. Então, a gente observa, por exemplo, o caractere secundário sexual, se já tem mama, se já tem pelo axilar, pelo pubiano, se está crescendo, se não está. E a gente associa isso a uma radiografia da bacia, principalmente, onde a gente vê uma ossificação específica lá, muitos de vocês já ouviram falar, que é o sinal de Risser, né, que é a ossificação da apófise do ilíaco. Olha que palavrão, que coisa difícil. Mas basicamente a gente olha se tem osso ali formando e isso mostra pra gente se a pessoa está mais para criança ou mais para adulto. Tá? E aí, Riguesso, com base nessa informação combinada com o valor angular que a gente mede na reguinha, né, e aí vem aquela questão do até 20, 25 graus, entre 25 e 45 e mais de 45 e 50. Então, vamos dividir isso em verde, que é estamos bem, menos de 20 graus, 25 graus. Amarelo, entre 25 e 45. E vermelho, curvas acima de 45 e 50. Sim. Então, observação verde, abaixo de 20. Amarelo, que é essa zona intermediária, aí vai depender, tá? Se for uma criança em crescimento, é indicação para colete. Aí entra os coletes. Se for já um adulto, a gente basicamente não faz nada, só observa, tá? Agora, no vermelho, chegou no vermelho, passou de 50 graus, mesmo do adulto, aí 45, 50 graus,
aí a coisa começa a ir mais para um lado cirúrgico. Tá. Nesse nosso segundo bloco, agora, a gente vai conversar, então, sobre o diagnóstico. A família, ou o professor de educação física, ou o médico, detectou que existe uma assimetria do contorno dos ombros, como você colocou, da cintura. Como é que prossegue o diagnóstico? Quais são os exames de imagem que a gente vai solicitar para esses pacientes? Bom, o diagnóstico é muito, muito simples, né? Uma radiografia simples, bem feita, é suficiente, é tudo que a gente precisa, tá? Como exame inicial de imagem para medir a curva, né? Para classificar a curva, de modo geral. Acho que esse é um outro tema importante, depois que a gente pode entrar no que evoluiu de classificação e tudo mais. Sim. E para dar nossa conduta como médico, né? Então, por quê? Porque eu tenho na minha frente pais angustiados, uma enorme interrogação, que muitas vezes entraram na internet, no Google, fizeram buscas e ficaram muito mais confusos, porque é uma enxurrada de informação que é difícil de digerir para quem não, enfim, não é da área, para o público leigo, né? E aí o que eu tenho que fazer? Trocar isso em miúdos, medir, né? E de acordo com esse número mágico aí de graus versus a maturidade esquelética, então eu vou indicar o melhor tratamento. Então, seja ele observação, pedir para voltar em tantos meses com uma nova radiografia, isso é um tipo de tratamento, certo? Mandar para fisioterapia, essa é uma outra área que evoluiu muito, né? Que hoje em dia tem melhores evidências científicas, ou seja, tem melhor suporte científico de que ajudam as pessoas, junto com colete, né? Ou nos casos mais graves, né? Aí sim, quando já passa de um certo grau, se indica cirurgia. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, Riguesso, para explicar o porquê da cirurgia, né? Por que da cirurgia? Porque existem estudos que pegaram esses pacientes e acompanharam ele por décadas, né? Sim. Então, pacientes com 10 graus, com 20, com 30, com 40, 50, 60, 70, estudos clássicos feitos lá atrás pelo pessoal do Twin Cities, principalmente, né? O professor Moe e tudo mais. O que eles viram? Que quem tem mais de 50 graus de curva, né? A história natural da escoliose. O que é a história natural da escoliose? O que acontece com a curva se você não fizer nada? Só vou observar isso ao longo dos anos. Ela vai piorando, em média, 1 grau por ano. Parece pouco. Então, se você... 1 grau por ano, às vezes é a sua angulação da mão, você não consegue pegar isso. Mas em 10 anos são 10 graus. Em 20 anos são 20 graus, 30 graus. E às vezes uma menina que está com seus 50 graus, quando ela chega lá na frente, ela está com 80. Com 80 graus, ela começa a ter uma série de repercussões. Por exemplo, falta de ar. Né? Acima de 80 graus, o pulmão de um lado fica espremido e não consegue ventilar direito. Né? Então, falta de ar para os mínimos esforços, deformidade, dor crônica, além do aspecto psicológico. Né? Você vive com aquela bola nas costas, deformidade, não consegue colocar um biquíni, ir à praia, colocar uma roupa mais justa. Então, por isso, curvas acima de 50 graus em adultos são tratadas cirurgicamente, porque elas tendem a evoluir ao longo do tempo. Então, resumindo, o diagnóstico inicia num exame físico e ele é confirmado depois, basicamente, pela radiografia em pé, né, Alberto, que é importante. A radiografia em pé de toda a coluna, chama radiografia panorâmica da coluna, em pé, onde a gente vai medir esse valor angular. O uso de outros exames, que às vezes a gente é até questionado no consultório, que nem você falou, hoje em dia, com todo esse acesso à informação, a família muitas vezes pergunta se tem que fazer tomografia, ressonância. Isso vai depender, basicamente, do tipo de escoliose que a gente está avaliando. E sim, muitas vezes a gente investiga com exames complementares, né? Exato. Só complementando, esse raio-x panorâmico, muitos lugares chamam de minhocão. Raio-x minhocão. Então, alguém já deve ter ouvido falar isso. E só um detalhe técnico dele, ele é feito em póstero anterior. O paciente, em geral, de costas, para as meninas terem menos radiação na mama. Tá? Então, de costas e de perfil. Mas peguei na escoliose idiopática, então, crianças saudáveis, né? Sem nenhuma outra causa de escoliose, na radiografia, mostrando a coluna bem formada, do tipo, as vértebras são bem feitas, elas só estão com desvio. Ou seja, nasceu com todas as vértebras.
Nasceu com todas as vértebras são bonitinhas, mas simplesmente ao desvio, a gente pode parar na radiografia. Não precisa pedir ressonância, tomografia, não precisa pedir mais nada. É o suficiente para classificar, é o suficiente para a gente falar o que tem que ser feito. Isso, agora que você comentou aí que nós estamos no diagnóstico, existem então as classificações, né? E só para ilustrar, porque isso hoje em dia é muito comentado no consultório, quando a gente avalia, a tal da classificação do Lenk, que é o médico hoje em dia, vamos dizer, o mais conhecido nessa área, porque ele que criou essa classificação que a gente usa hoje em dia, e parece que existe um ponto de corte, vamos dizer assim, antes do Lenk e depois do Lenk, é isso? Exatamente. Acho que é importante falar de classificação para as pessoas entenderem, em primeiro lugar, que as curvas são diferentes, certo? Então, não adianta você se comparar com a sua amiga que operou escoliose ou com alguém de um grupo do Insta, do Face. Por que a minha cirurgia teve mais parafusos? Por que a minha teve menos? Por que a minha foi só da torácica? A minha foi da lombar? A minha foi uma cirurgia mais longa? Em geral, o tamanho da cirurgia não é uma coisa, digamos assim, que o médico decide por si só. Tá? O médico classifica a curva, certo? E aí vem a importância, Reguesso, do Lenk, né? Por que a importância do Lenk? Né? Até o Lenk é Lawrence Lenk é um cirurgião que hoje em dia está em Nova York, ele foi de Chicago por muito tempo, e ele fez uma classificação nova de escoliose em 2000, tá? Em 2000. E essa classificação de escoliose dele é muito mais abrangente do que a classificação que antecedeu a dele, que foi a classificação de King. Então, as pessoas que estão aqui, tem pessoas aqui que eu estou vendo que são mães que tiveram escoliose, foram operadas e os filhos têm escoliose. Então, essas mães provavelmente devem ter esse nome King na cabeça. Porque na época dela só se falava em King, né? Para você ter uma ideia, o King, né, que mais uma vez era do serviço de Minneapolis, né, ele classificava as escolioses em 5 tipos. Então imagina só, de todas as escolioses idiopáticas, ele agrupava em cinco tipos diferentes. Sim. E com base nessa classificação de 5 tipos, as cirurgias, para cada tipo, existe um tipo mais ou menos de cirurgia, ou seja, uma curva só torácica, eu vou operar só a curva torácica. Uma curva torácica e lombar, eu vou operar as duas. Uma curva lá torácica dupla, torácica proximal, eu vou operar as duas, etc. Bom, o que o Lenk percebeu? Que existiam muitas curvas que não entravam nessas 5 classificações. Sim. Poxa, mas a minha não é nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. E aí ele começou a estudar um pouco melhor isso, né? Incluiu outros parâmetros, principalmente a radiografia de perfil, que não tinha. Começou a estudar um pouco melhor a lombar. E aí ele conseguiu determinar 42 subtipos, né? Que é a classificação de Lenk. Fazendo as combinações, elas chegam a 42 subtipos de escoliose. E com base nesses subtipos, a gente sabe que, por exemplo, uma curva, né? Vou dar um exemplo aqui, parece grego isso para quem não é da área, mas uma curva 1AN, né? Eu sei que uma curva 1AN é uma curva torácica, onde a lombar é flexível e que uma cirurgia só da curva torácica provavelmente vai satisfazer o paciente, e é isso que a gente vai fazer. Então isso facilita em congressos, por exemplo, publicações. Se eu quero aprender um pouco mais sobre esse tipo de curva, eu vou na literatura e procuro curvas 1AN. E veio uma série de publicações científicas de curvas 1AN. E assim por diante. Então acho que essa foi a grande sacada do Lenk. Vamos entrar no tratamento, porque tem umas perguntas sobre colete. Então tá, o paciente, o meu filho, ou alguém que a gente atende, tem uma escoliose que se enquadra naquele valor que a gente comentou, entre 20 e 40 graus, e ele está dentro ainda da idade de crescimento ósseo, tem ali, vamos dizer, 11, 12 anos, e ele se encaixa nessa indicação do colete. Então, tipo de colete, por que aquele mais alto que é mais feio, ou por que esse que não pode ser o mais baixo, quando é que pode ser o mais baixo? Gostaria que tu comentasse um pouco sobre o colete, e até essa questão do colete 3D, que hoje em dia também está bem comentada na rede social também, né? Que você falasse um pouco sobre o colete, e as perguntas se o colete corrige o grau, e se o colete... Por que tem que usar tantas horas? Fantástico, né?
Caminhão de perguntas são as perguntas de sempre. Você me fez as perguntas de sempre do consultório. As dúvidas tá? Ótimo. Eu vou tentar ser bem breve aqui para a gente conseguir falar de todos os assuntos que faltam, né? Sim. Então, em primeiro lugar, colete funciona? Colete funciona. Existe hoje ciência por trás do colete que ele funciona? Sem dúvida nenhuma. E um estudo que foi um divisor de água do colete, porque chegou lá uma certa época, final dos anos 2000, que começou a se questionar se o colete não seria igual a botinha do pé. Né? Que antigamente se usava a bota ortopédica, e hoje em dia não se usa mais, e muitos ortopedistas falavam, colete é igual a bota, não funciona para nada, vamos abortar o colete. Aí em 2013 teve o BRACED, que é um estudo clássico do Weinstein, em 2013, onde ele comparou, ele sorteou, foi um estudo americano, com todo o grau de exigência que um bom estudo tem, ele comparou, ele sorteou, as pessoas concordavam em participar, usar ou não usar o colete, certo? Então eram vários serviços americanos, o seu filho tinha escoliose, com a indicação de colete, ele sorteava, você vai para o grupo sim e para o grupo não. E aí o que se viu? Que no meio do estudo, eles tiveram que abortar o estudo e interromper. Porque o grupo que estava usando colete estava muito melhor do que o grupo que não estava usando colete. Eticamente, então, né? Eticamente era que abortar. Eticamente falaram, opa, vamos abortar aqui, porque a gente já tem dados suficientes que o colete funciona. Né? Então essa é a primeira conclusão. Segunda conclusão no trabalho é que o colete não consegue impedir 100% das curvas, isso é importante que se diga. O colete, nesse trabalho, conseguiu impedir 75% das curvas. Enquanto os pacientes que não estavam usando nada, mais da metade deles iam para a cirurgia. Então, pelo menos 25% dos pacientes que usaram colete estavam melhores do que os pacientes sem colete. Então, o colete ajuda, tá? Mas não 100%. Onde o colete foi pior? Em quem começou a deformar mais novo. Então, se você aparece com a escoliose lá com 9, 10 anos, antes do estirão de crescimento, a gente tem que ficar muito atento com esses casos. E meninos... Uma escoliose mais agressiva daí. É mais juvenil até do que... É uma escoliose juvenil, né? E não do adolescente. São mais agressivas. E meninos também, fica de olho, porque meninos respondem pior a colete. Bom, segundo ponto. Histórico breve dos coletes aqui. Os coletes começaram na década de 40. O colete de Milwaukee, que é aquele colete que vem até aqui. É um colete cervical. Então, qual que é o conceito dele? Puxar para cima para a criança não encostar naquele aro e ela sozinha fazer movimentos de correção. Esse colete foi usado no mundo inteiro por décadas e décadas e décadas. Né? A evolução dele foi o colete de Boston, que consegue tratar a imensa maioria dos casos sem o apoio cervical. Né? E foi o colete também usado por muitos e muitos anos, até que mais recentemente os coletes 3D, os coletes onde é feito um scanner do paciente, eles são moldados de acordo com cada superfície corpórea do paciente. Por exemplo, o Higashino é um deles. Ganharam mais força e são, entre aspas, o colete do momento. Tá? O colete de Milwaukee, as indicações hoje são muito restritas, praticamente não se usa mais. Ele entrou em desuso. E os coletes mais baixos, eles conseguem fazer trabalhos até melhores do que o colete mais alto e são muito mais fáceis do adolescente aceitar. Aceitar, né? E se adaptar. Estamos falando de adolescentes, numa época super complicada de colocar uma órtese. Né? Os coletes hoje são mais fininhos, eles ficam mais colados no corpo, uma roupa mais larga, consegue disfarçar melhor. O aparelho ortodôntico, aquele é bonito, é chique, eles gostam. Mas o colete na coluna tem esse estigma, é considerado uma coisa... O colete não. Aí tem uma série de questões, né, Riguesso? Tem bullying, né, que a gente sabe que existe, que sempre existiu, né, que agora chama de bullying, mas sempre existiu. E assim, o colete, a gente dá uma notícia difícil de dar, né? E é um dia muito alegre quando a gente consegue dar alta do colete, né? Que o colete conseguiu fazer a parte dele e a gente conseguiu vencer a escoliose com colete. Né? Ó, tem uma pergunta assim do Paulinho Lima, que é o seguinte: para um caso com mais de 50 graus num paciente com 13 anos, ele está perguntando se funciona. Já não é o caso ideal, né? Mais de 50 graus com 13 anos, então aí já começa a ser um caso mais cirúrgico, né? Porque ele é um menino, né? Menino com 13 anos está em crescimento. Né? Menino com 13 anos tem lenha aí, tem chão pela frente. E essa curva vai piorar. A questão agora, né, nesses casos, é saber quando operar. Né?
Por quê? Porque, em primeiro lugar, não é uma urgência, a gente sabe disso, né? A escoliose, o paciente que opera escoliose, em geral, ele fica um mês afastado das suas atividades. Um mês da escola é complicado, né? A gente não quer que ninguém perca o ano e não precisa perder o ano, porque se ele esperar para operar daqui a 6 meses ou daqui a um ano, operar esse paciente com 50, com 60, não vai mudar nada. A cirurgia é exatamente a mesma. E a gente consegue fazer com que a cirurgia entre no calendário dele e ele consiga desenvolver todo o potencial dele daquele ano. E só sobre o tempo de utilização, Riguesso, esse trabalho que eu citei é o trabalho que norteia tudo isso, né? O que eles mostram? Antigamente se falava em 23 horas. Né? Esse trabalho trouxe que 18 horas é o mínimo. Né? De 13 para frente já tem benefício. 18 horas é o mínimo. E aí você tem 6 horas de lazer. Você tem 6 horas para fazer esporte, para fazer social, para fazer tratamento com fisioterapia, para descansar do colete. Se você quiser usar o colete a mais, parabéns, ótimo, vai ajudar. Tá? Mas se você quer interromper em 18, eu tô feliz. As pacientes seguem 18 horas, eu tô feliz. Fica mais fácil para a gente conseguir convencer o paciente nessa idade da adolescência, que é uma idade complicada, que nem você falou, que ele tem que usar por várias horas consecutivas para ter um resultado, mas não é um castigo que ele tem que não pode nunca tirar. Porque senão realmente é complicado de você convencer a menina ou o menino que ele tem que ficar com aquele negócio no corpo o dia inteiro, a noite inteira, inclusive dormir, né? Não pode ter aquela coisa de eu mando, você obedece. É um pacto, certo? Eu vou te interromper, Alberto, por causa do horário. Vamos entrar na questão cirúrgica, que é uma coisa que ainda assusta muito. Você viu na live que eu fiz a semana passada com a Jennifer, que é a menina de titânio, que ela foi submetida à cirurgia, e ela contou todos os medos, todas as preocupações, risco de paraplegia. Né? Foi muito interessante a live da semana passada com essa menina, que é uma paciente, né? E, inclusive, hoje ela está fazendo uma live com os médicos que operaram ela. Eu sei, eu falei com ela, verdade. Isso. Infelizmente bateu, mas tudo bem. Bateu no mesmo horário. Mas foi muito interessante ouvir as considerações dela, porque ela demonstrou os medos, né, da cirurgia. Então, eu gostaria que você entrasse agora no assunto da cirurgia e que também você fez um trabalho científico do seu doutorado, publicado em 2012 pela Santa Casa de São Paulo, com a orientação do nosso querido Dr. Avanzi, e que foi muito também esclarecedor aquele seu trabalho, que é sobre a quantidade de parafusos necessária para a gente conseguir fazer uma boa correção, né? Que hoje em dia o sistema é de parafuso, então eu gostaria que você abordasse isso agora. Legal. Poxa, pena que não tem tanto tempo, eu gostaria de contar um pouco do histórico da cirurgia de escoliose, a evolução e tudo mais. Mas eu vou chegar, então, já direto na fase moderna do que a gente faz hoje. O que a gente faz hoje começou a ser feito em 95. Tá? Em 95, teve um médico oriental, Suki, que fez a primeira cirurgia só com parafuso na coluna. Né? 95. Não é tão velho, veja. É uma cirurgia relativamente nova. É claro que as técnicas vieram aprimorando, mas basicamente o que a gente faz hoje vem desde 95. Para quem já passou por isso e sabe do que eu estou falando, não é uma cirurgia simples, não é uma cirurgia fácil. É um pós-operatório que, principalmente no primeiro mês, é trabalhoso, tá? Mas passa e é muito gratificante, certo? É muito gratificante para nós, né? Onde o paciente interna na véspera uma deformidade da coluna, ele tem alta 4 dias depois, alinhado. E a gente mais alto. E mais alto, porque crescem mesmo, né? Porque a gente estica, certo? E a gente sabe que, naquele momento, talvez o paciente não se dê conta, mas naquele momento ele mudou a vida. Né? A gente fez um salto que ele vai carregar para o resto da vida dele como um obstáculo que foi ultrapassado, que tinha que ser ultrapassado e que ele carrega isso como uma grande vitória. É muito difícil para os pais, né? Eu sou pai, eu enxergava a escoliose de uma maneira, eu tenho 2 filhos hoje, e hoje, certamente, com a paternidade, eu enxergo de outra maneira e eu consigo enxergar a dor e o sofrimento e a dificuldade que é para um pai se despedir de um filho indo para uma sala de cirurgia de escoliose. Né? Mas o que eu posso falar, estando desse lado, e principalmente de quem já passou por tudo isso, é que a cirurgia de escoliose é segura,
né? A gente tem hoje ferramentas que fizeram com que esse procedimento seja muito, muito, muito seguro, apesar de doloroso. Não digo que não é, mas a gente tem maneiras de colocar os implantes com muita precisão. A gente tem equipes que monitoram os nervos em tempo real. A gente tem médicos bem treinados, diversos médicos no Brasil muito bem treinados, diga-se de passagem, inclusive no SUS, para fazer essa cirurgia com muita segurança. E que passando aquele momento, certamente, em algum momento lá na frente, a gente vai olhar para trás e vai agradecer por ter passado por essa fase tão difícil. A Heloísa... Oi, fala. Eu não falei do trabalho ainda, vamos só falar da Heloísa. A Heloísa é minha paciente. A Heloísa falou que cresceu 5 centímetros. Cresceu mesmo. Aliás, a gente vai até publicar o caso dela no meu site, porque a Heloísa foi um caso interessante, que ela teve indicação cirúrgica na adolescência, né? Mas ela teve muito medo. Ela, a família, era anos 80, época da AIDS, transfusão sanguínea, morreram de medo, não operaram. E aí a Heloísa, com 35 anos, ela conheceu uma menina que tinha operado. Ela falou, olha, eu operei, tô ótima, tô assim, retinha e tal. Falei, é assim hoje em dia? Veio operar. Veio comigo, em um mês ela estava operada e ela realmente cresceu 5 centímetros, operando na fase adulta. Reguesso, deixa eu só comentar o trabalho que você mencionou. Então, assim, o trabalho que a gente fez foi uma contribuição para a ciência, sem dúvida alguma. Foi uma publicação numa revista de peso internacional, na revista da Escoliose Research Society, e eu compartilho dessa vitória com os coautores, o Dr. Avanzi e todo o grupo da Santa Casa de São Paulo, que a gente tem que simplesmente lembrar o seguinte: escoliose é cara, a gente está num país em desenvolvimento, nem todo mundo tem acesso à cirurgia de escoliose, e aqueles parafusos que vão na coluna são muito caros. Então não tem dinheiro para o governo pagar a cirurgia para todo mundo, né? Então, partindo disso, nossa pesquisa fez o quê? A gente comparou 2 grupos de pacientes com curvas parecidas, num grupo de pacientes colocando muitos parafusos e no outro grupo colocando menos parafusos. Obviamente, cirurgias mais baratas e cirurgias mais caras, sendo que as duas são técnicas consagradas, nenhuma delas eram técnicas inventadas. E a gente comparou esses pacientes ao longo de 2 anos, com radiografias, score, questionários, tudo mais, fotografias, e o que a gente viu é que, para muitos casos, colocar menos parafusos dá o mesmo resultado. Sim. E você consegue operar mais pacientes, né? Então é uma cirurgia mais barata, que você consegue fazer a fila andar e operar melhor. E a gente publicou isso internacionalmente. Hoje a gente tem mais de 60 autores internacionais possível. Até hoje, frequentemente, a gente recebe citação desse paper. O Lucas, que é o nosso amigo que mora na Flórida, nos Estados Unidos, está nos acompanhando, e ele pergunta assim, porque ele já foi de uma empresa que comercializava esses materiais, e ele pergunta qual é a importância de usar os implantes, os materiais específicos para escoliose, que ele quer dizer as manobras de derrotação, né? Eu diria que a importância é total, né? Fundamental, né? Porque embora o parafuso em si seja parecido com todas as empresas, o que faz corrigir a curva não é o parafuso. E sim toda uma tecnologia, né? Uma engenharia onde você acopla esses parafusos em sistemas, né? Que fazem com que a curva seja corrigida. Então, existem manobras de correção e o médico depende totalmente desses implantes adequados. A Cláudia nos pergunta para a gente comentar mais, que a gente falou rapidamente, sobre os riscos da cirurgia. Paraplegia, infecção, risco de morte também. Os riscos, quais são? Todos esses que você citou existem, tá bom? Se baseia principalmente nos estudos enormes da Escoliose Research Society. Existe um comitê só de riscos. Então, vou citar alguns riscos. Todos eles são pequenos, mas assim, sangramento é um deles, transfusão sanguínea, paraplegia, extremamente raro, menos de 0,5%. Em geral, as lesões neurológicas elas são reversíveis. É muito raro numa escoliose idiopática uma paraplegia não reversível. Infecção depende do hospital que você opera. Tem hospitais que têm taxa maior ou menor. Se a gente colocar todos eles juntos e der um número mágico é 3% de infecção. Basicamente são esses os riscos principais. Não são zero. Toda cirurgia tem risco. Se eu for ver cirurgia cardíaca, cirurgia de prótese de mama, pode infectar, pode dar rejeição. Então, toda cirurgia tem seus riscos. Sempre tem que avaliar, né, Alberto, risco e benefício, né? Exato, porque a escoliose não operada tem seus riscos.
A escoliose não operada lá na frente vai comprimir o pulmão, vai dar dor, tem questão estética e tudo mais. Ou operada tardiamente, que a gente também não falou, não operou na adolescência e vai operar na idade adulta, o que que muda, né? As cirurgias mais complicadas, em geral, a curva ela vai ficando dura. Então, na adolescência, ela é mais molinha para corrigir, é mais fácil. Lá para frente, rígida, é mais sim. dura. Né? O adolescente, ele tolera melhor o pós-operatório. O adulto, por alguma razão, tem mais dor, é um pós-operatório um pouco mais chatinho, mais difícil nesse sentido. Paulinho pergunta, o tempo de cirurgia. Essa cirurgia da escoliose, como a gente comentou semana passada na live com a menina de titânio, é a maior cirurgia da ortopedia. Ela pode durar de 6 a 8 horas, mais ou menos, dependendo da equipe, dependendo do caso, né, Alberto? Depende muito, claro. Aí depende do cirurgião, da técnica. Uma cirurgia simples, uma curva torácica pode demorar 3 horas, uma dupla curva, 6 horas. Casos graves de escoliose neuromuscular, com paralisia cerebral, outras coisas podem demorar 8 horas. Então depende muito de cada caso. Para nós terminar, que nós estamos chegando, infelizmente, ao final, porque nós poderíamos passar aqui horas, é um papo muito agradável. Muito bom, papo. Esse assunto é uma coisa que nos apaixona muito, né? Para terminar, porque a semana que vem eu vou fazer uma live sobre a monitorização neurofisiológica intraoperatória, que você comentou rapidamente, mas qual é a importância disso hoje em dia? Bom, isso é fundamental, né? Hoje em dia é até considerado má prática operar uma escoliose sem isso pela SRS mesmo, né? Operar sem monitorização. A gente já fez isso muito no passado. Né? No passado existia um teste do despertar, né? Que era no mundo inteiro. Então, onde o paciente, durante a cirurgia, olha que coisa, né? Durante a cirurgia, o paciente ele voltava da anestesia, não a ponto de sentir dor, mas a ponto de ouvir estímulos, a gente mandava ele mexer o pé. Isso significava que estava tudo bem e a gente continuava e terminava a cirurgia. Era um estresse muito grande para todos. Em muitos casos, assim, o anestesista queria matar a gente com isso, porque era super difícil para eles tirar um pouco do anestésico, enfim. E aí, felizmente, se desenvolveu isso que você falou, que era a monitorização dos nervos. Então, hoje em dia, coloca umas agulhinhas no paciente inteiro, liga no computador, chama o neurologista, ele fica na sala vendo como é que está a função neurológica. Né? Uma vez eu perguntei, quando eu estava começando no Brasil, eu perguntei para o Lenk, porque a gente estava naquelas de tem, não tem, faz, não faz, com ou sem, estava começando. O que ele achava de operar sem? Ele falou assim, olha, meu amigo, operar escoliose sem é que nem pilotar avião sem GPS. Acabou. Não existe, não existe. Não pode fazer, né? Bom, Alberto, em nome da Sociedade Brasileira de Coluna, especialmente da Comissão de Campanhas, que eu coordeno, mas que envolve vários colegas, né? Eu gostaria de te agradecer muito, é sempre um prazer imenso falar contigo, é sempre um papo muito agradável, a gente aprendeu muito hoje, espero que o pessoal que acompanhou, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas o que deu a gente procurou responder ou incluir nos nossos comentários, né? E, como eu estava dizendo, te agradecer muito, sei da tua agenda tão conturbada aí, e muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Riguesso. Muito feliz de ter participado. Eu agradeço a todo mundo que entrou, aos meus pacientes, aos amigos, aos profissionais de saúde. E agradeço a você, principalmente a sociedade, por essa oportunidade. Né? E te parabenizo também, Riguesso, pelo seu esforço aí em divulgar a informação. Né? Que é isso que você faz. São as campanhas, informar a população e melhorar a saúde do brasileiro. Então, eu agradeço e parabenizo você e a sociedade por essa iniciativa. Ok, ótimo. Obrigado e um grande abraço para toda a sua equipe em São Paulo. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.